bandidos entraram no seu veículo, 2 jovens, 20 e poucos anos, 18 anos, e saíram na estrada feito loucos, roubando o veículo, e a descoberta foi feita quando a Polícia Rodoviária Federal os apanhou porque se envolveram num acidente, estavam fugindo de um posto de gasolina onde tentaram abastecer sem pagar. Da nossa intimidade com o Senhor. Agora é o momento de nós anunciarmos a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. O apóstolo Paulo fez a parte dele. E agora o bastão está nas nossas mãos para seguirmos anunciando que Jesus em breve vai voltar. E ele só não voltou ainda porque existem muitas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade. E outras que tiveram e se perderam pelo caminho. Mas obrigado porque, por acreditarmos de verdade na volta do Senhor, nós viveremos ainda mais em função disso. Resgatando quem afastado está e evangelizando quem ainda não foi alcançado. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, porque quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais nos envolvemos com a tua causa, mais perto de ti nos encontramos e mais a nossa fé é reavivada. De modo que o crente que não trabalha, que não anuncia a volta de Jesus, é esse que enfraquece na fé, é esse que se afasta do caminho. E nós não queremos ser este tipo de membro de igreja. Nós queremos estar completamente comprometidos com a tarefa de amar, apressar, anunciar e aguardar a volta de Jesus. Que seja essa a nossa vida, que seja esse o nosso cotidiano. Nas tuas mãos nos entregamos. Somos teus, Senhor. E nos entregamos em nome de Jesus. CYR 745, Rádio Nova FM, Caruaru, Pernambuco. Programa Independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje, uma quinta-feira, esse é o dia que a gente possa se alegrar. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha também. Esse é o dia que Deus fez, nos alegremos deles, o temos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados, hoje nós possamos declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E tudo aquilo que você possa vivenciar, declare que você tem favor de Deus na sua vida. Diga, eu sou repleto de benefícios. Eu sou repleta de benefícios. Amém, glória a Deus. E quero fazer um convite agora de antemão, né? Domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos com o nosso encontro de adoradores. E também estaremos ceando, né? Declarando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Teremos a ceia na parte da manhã, às 9h30, e também a ceia a partir das 18 horas, aquele culto vespertino, né? Nem é tarde, nem é noite, mas é naquele momento que estamos nos entronizando com a graça de Deus. Vamos confessar e vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, e a todos que estão ouvindo essa rádio, se sintam abençoados, abraçados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos confessar em nome de Jesus. Se a sua confissão de fé, faça através desta oração. Se você puder, onde você estiver, respira e fala alto, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Declare neste mês de setembro. Neste mês de setembro. Dezembro. Meu Deus, me perdoa. É para rir mesmo. Neste mês de dezembro. Neste mês de dezembro. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatada. Próspero. Próspera. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completa. Talentoso. Talentosa. Criativo. Criativa. Confiante. Confiante. Seguro. Segura. Disciplinado. Disciplinada. Focado. Focada. Preparado. Preparada. Qualificado. Qualificada.
purificada, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um. Não sou medíocre. Eu sou um filho de Deus Altíssimo. Eu sou uma filha de Deus Altíssimo. E eu vou ser. Ser. Tudo aquilo que foi criado para ser. Tudo aquilo que fui criada para ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho. Eu posso. E eu sou. O que a Bíblia diz. E eu vou. Para onde ela diz que eu vou. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Amém, Senhor Deus, eu te rendo graça por esse dia. Te apresento, Pai, na minha vida, a vida da minha família, de cada ouvinte que está ouvindo essa programação agora, Senhor. Declaramos, Senhor, um dia de bênção, um dia de paz, de livramento, Senhor. Do teu favor, Senhor, nas nossas vidas. Declaramos também portas abertas, Senhor. Declaramos, Senhor, também sobre aquelas pessoas que estão enfermas. A tua cura, Senhor, sendo liberada, Senhor, instantaneamente, Senhor. Também declaramos, Senhor, que tu és o nosso Deus, o eu sou, Senhor, nas nossas vidas. Jesus nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Declaramos, Pai, tu és bem-vindo. Usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Aleluia. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado a Ele. Dia a dia o Senhor carrega os nossos fardos. E isso é que nós devemos crer e confiar. Amados, eu quero trazer uma palavra de reflexão para você, uma palavra de revelação também. Quantas vezes nós estamos nesse mundo e declaramos: será que isso acontece comigo? Deus não está me ouvindo? Aonde está Deus? E aí a gente também é perseguido e afligido por muitas pessoas, aonde chega assim: tu não é crente? Onde é que está teu Deus? Já passou por isso, Jana? Eu também já passei. E você, já passou por isso? E tem coisas que a gente não compreende. Por que a gente ora? Por que a gente não está sendo ouvido, atendido por aquilo que nós estamos clamando, crendo no coração? O Salmo 94, verso 9, diz assim: um divisor de águas para mim e para você. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Deus está ouvindo teu clamor e Deus está vendo tua situação. Agora, tem coisas que em nossas vidas nos impedem de usufruirmos daquilo que é a vontade de Deus. E guarde sempre isso. Quem está debaixo do propósito de Deus, da sombra do Onipotente, ele descansa. Ele tem caminhos aplanados, ele tem pastos verdejantes, ele tem águas tranquilas. Mas nesse mundo, nós estaremos passando por alguns caminhos como desertos, estreitos, que você diga: como é que eu estou passando por isso? Deus me ajude. Só acontece comigo isso. Pai, eu preciso de ajuda. E eu quero trazer para você aquilo que a palavra do Senhor nos diz como um refrigério, como um escape, né? A palavra de Deus, ela é um manual do cristão. O Deus, o Criador do homem e de todo o universo, ele deixou um manual para que a gente possa nos basear, crer naquilo que é a vontade dele. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Eu te convido a você resistir àquilo que a palavra do Senhor diz. Resista-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou até por mais. Eu quero que você possa ter entendimento que no mundo tereis aflições, mas a palavra do Senhor nos diz: tem de bom ânimo. E lá na igreja ontem a gente aprendeu, né, que a gente tem que sorrir, tem que se alegrar. Há remédio para tudo na alegria. Quando você está triste, você está alimentando uma entidade. Quando você está alegre, você está recebendo de Deus a sua força. Há um divisor de águas que precisamos colocar em prática. Eu quero ser alimentado pelo Deus Todo-Poderoso. A alegria do Senhor é a minha força. E nisto você possa, nessa quinta-feira, talvez você fique olhando nos seus olhos naturais e não veja aquilo que você deseja no seu coração. Aí onde vem a fé, firme fundamento da fé. Diga: a fé é
A fé é. A fé é a certeza. A fé é a certeza. A fé é convicção. A fé é convicção. E nós não vivemos pelo que vemos. Vivemos pela fé. Cremos antes de ter as coisas. E talvez você esteja passando por uma situação meio difícil. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Ele sonda, Ele olha, Ele te escuta. Ele sabe o teu clamor, sabe o teu choro, sabe a tua forma de dizer, Senhor, eu estou no limite. E talvez alguma pessoa nessa manhã está dizendo assim, pastor, eu estou no limite, eu não estou aguentando mais. Eu cheguei no meu limite. A minha carne não suporta, a minha mente não suporta. Olha, eu estou afligido, eu estou aos frangalhos. Eu não tenho mais como prosseguir. E a palavra do Senhor para você, nessa manhã de quinta-feira, permaneça firme, resista firme. Porque existem irmãos que estão sofrendo até pior do que nós. Mas é como a pregação que a gente está ouvindo aqui agora, antecedendo o nosso programa. Que se a gente for para essa vida, com 70, 80 anos, correndo atrás de um terreno, de um carro, meu irmão, é difícil demais. Você, no final da vida, trabalhou e agora morrendo, se acabando. Meu Deus, isso não é perspectiva de fé. Isso não é perspectiva de vida. Nós podemos crer, confiar naquilo que é o poder de Deus sobre nossas vidas. Podemos e devemos viver dias de céus sobre essa terra, rendendo graças por tudo, tirando por menos muitas coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor diz assim em 1 Pedro 4,12: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como algo estranho lhe tivesse acontecendo. Quem já sentiu isso? Está servindo a Deus e parece que, poxa, o que está acontecendo? As coisas estão começando a dar errado na minha vida e eu estou aqui nos caminhos do Senhor, estou aqui servindo a Deus com alegria no coração. Por que isso está acontecendo? Amados, isso são ataques. Isso são muitas vezes dados inflamados, laço de passarinheiro, e nós precisamos permanecer firme na fé. Eu não posso olhar para trás, eu não posso retroceder. Meu coração tem que estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que nós aprendemos ontem, terça e quarta-feira, né? Não é que eu vou dar continuidade, mas eu quero trazer para você uma visão ampliada. 1 Pedro 4,13 diz: Mas alegre-se à medida que participa dos sofrimentos. É difícil, né? Quando tudo está dando errado. Pastor, eu não sou hipócrita, pastor. Te digo, a fé não nega os fatos. Mas a Bíblia me ensina que eu tenho que me alegrar. Alegrar diante de tantas coisas que estão acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se você está servindo a Cristo, você vai ser alvo aqui na terra. O mundo nos odeia, infelizmente. O mundo nos odeia porque não conhece o Pai. Todos os dias somos lançados à morte por amor daquele que nos amou. Se você fala de Cristo em países como Coreia do Norte, como o Oriente, as pessoas matam. As pessoas, se você como cristão andar com a Bíblia, é arriscado você ser fuzilado, você ser decapitado, você ser enforcado, você ser morto a pedradas. Por quê? O povo não conhece o amor de Deus que foi derramado na cruz. E esse amor também foi derramado em nosso coração. E essa luta constante, esse cotidiano, esse ativismo no mundo, muitas vezes nos afasta da presença de Deus. E aí eu trago você para aquilo que está impedindo, muitas vezes, um agir de Deus na tua vida. Porque quando nós andamos ansiosos, veja bem, Filipenses capítulo 4, 6, diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia diz, não anda ansioso por coisa alguma. Quem foi que acordou preocupado já? Eu não vou mentir. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente já acorda assim com os olhos grelhados, dizendo, e agora, o que é que eu faço? Meu Deus, de onde vai vir? Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E isso, a Bíblia diz que impede o agir de Deus em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente-se seus pedidos a Deus. Ações de graça. Se a gente entender essa forma de ordem, veja, mas em tudo pela oração e súplica. Eu vou pedir, eu vou suplicar, eu vou clamar, mas depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer o quê? Render graças. Eu tenho que mudar agora a minha atitude, não mais pedir, mas agradecer, render graças. Eu vou me alegrar por aquilo que ainda não chegou na minha vida, pastor? Sim, isso é fé. Ah, pastor, eu vou me alegrar, mesmo doente, sem a cura ter chegado na minha vida? Sim.
Pastor, como é que eu vou vivenciar esses milagres se tudo está dando errado na minha vida? Viva pela fé. Imagine aquilo que você quer viver. Declare a bênção de Deus sobre a tua vida. Não olhe para trás, não olhe para os lados, mas olhe para o autor e consumador da tua fé, que se chama Jesus Cristo. Amados, Tiago 4,13. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E isso também impede o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está querendo alguma coisa, mas é somente para o nosso ego, para o nosso umbigo, como diz o outro. E a gente não tem aquela forma de diversidade, de dizer assim, olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar outras pessoas. Deus, ele dá semente àqueles que semeiam. Deus, ele vai te abençoar quando você abençoar outras pessoas. Talvez você diga, pastor, ninguém me abraçou. E eu te pergunto, você já abraçou quantas pessoas? Pastor, ninguém me visita. E você já visitou quantas pessoas? Muitas vezes pedimos e pedimos errado. Pai, eu preciso de dinheiro. Para de pedir dinheiro. Peça sementes, porque ele dá para quem semeia. Seja um semeador. Seja uma pessoa que abençoa. Seja uma pessoa que tem um coração quebrantado, compungido. E Deus não despreza. Quer ver o agir de Deus nas nossas vidas? Seja meu filho mais novo, ele diz assim, pai, tem empatia. E eu muitas vezes eu era muito duro, ainda sou duro, né? Ainda sou um sangue de Pedro, né? Não tem nem pavio. Mas Deus está dando domínio próprio, que isso é o fruto do Espírito. E muitas vezes nós queremos agir pela justiça humana e nós precisamos entrar no amor divino. E o amor divino, ele perdoa, ele cede, ele retrocede, ele dá lugar ao perdão. E nisto, a bênção de Deus vem até nós. Quero dizer para você, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que impede de nós sermos abençoados, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele arde de ciúme por nós. Tiago capítulo 4, versos 5 e 6. Ou vocês acham que sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opôs aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E aí? Vai continuar orgulhoso, altivo, soberbo? Deus diz que ele se opõe a eles. Por isso que nós devemos ser humildes na presença de Deus. E humildade não é pobreza. Humildade é você dar lugar ao amor de Cristo em seu coração, resistir a ele. A indignação muitas vezes não vai te tirar do lugar, mas a fé sim. A fé em Cristo Jesus vai fazer com que você possa ser ouvido, sim, visto por Deus, e a mão dele está estendida para você, dizendo, eu estou aqui, para te segurar, para te levantar, para te erguer, para você prosseguir. Mas enquanto você estiver agindo errado, não vai ter socorro bem presente, não vai ter recursos chegando na sua vida. Muitas vezes Deus para a gente, Deus, ele coloca um freio, né? E eu gosto de dizer sempre que Deus é o nosso acelerador. Deus quer acelerar os processos, mas nós é que puxamos o freio de mão e dizemos, não sai daqui enquanto não acontecer. Se mova pela fé, mova-se pelo poder de Deus, mova-se crendo, saia hoje. Eu creio que muita gente está indo para o trabalho agora, né? Hoje, agora, 7h50, muita gente está adentrando no trabalho. Comece a profetizar aquilo que você quer viver hoje. Deus quer agir na tua vida quando você libera aquilo que está aqui na terra, ligando nos céus. Os recursos que você possa dizer. 1 João, capítulo 1, verso 7. Vamos dizer, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. A Bíblia diz assim, olha, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, duas coisas condicionais. Eu tenho que andar na luz e eu tenho que ter o quê? Comunhão uns com os outros. Já imaginou alguém intrigado, um marido intrigado da esposa? Não sobe as orações. A mulher com raiva do marido, não sobe as orações. Tudo que faz não dá certo. Libera perdão para viver o melhor de Deus na tua vida. Libera aquilo que está trazendo como uma raiz de amargura no teu coração. Amados, se andarmos na luz, em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E isso é uma condicional. Se creres, verás a glória de Deus. Lá em Josué capítulo 19, se quiseres, se me ouvires, vocês comerão o melhor dessa terra. Já imaginou quantas pessoas estão travadas no seu
no seu ministério, no propósito de Deus na sua vida, porque anda com seria maldade, seria intriga, indiferença, soberba, altivez. Nós vemos aqui que Deus, ele abate o soberbo. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. A humildade, sem humildade, ela procede à queda. Quem é humilde, quem reconhece que o irmão era limitado, talvez você chegou numa dimensão que o outro não chegou. E aqui dali você quer fazer com uma forma de julgamento, né? De colocar a pessoa, eu vou colocar fulano no devido lugar dele ali. E ali você paga um preço muito caro. Trago você para aquilo que é a vontade do Senhor. Chame o Espírito Santo. Talvez alguém hoje de manhã dizer assim, Senhor, fala comigo, porque tudo está dando errado na minha vida. E eu estou falando. Não é somente com você, é toda vez que nós nos colocamos orgulhosos e resistimos àquilo que é Deus. Muitas e muitas vezes nós resistimos a Deus e sujeitamos ao diabo. E a palavra do Senhor nos diz, resista ao diabo e se sujeite a Deus. Essa palavra ela não vai levar você para ser pisado. Não, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada diz que o homem, quando ele deixa de ser sal na terra, ele só serve para quê, Jana? Ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Já imaginou isso? Que não é o diabo que está te pisando, muitas vezes são os homens, mas porque você deixou de ser sal. Você deixou de ser luz. E a Bíblia nos ensina. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito eu não posso fazer nada. Chama o Espírito Santo de Deus. Diga assim, Espírito Santo, me ajuda hoje. Espírito Santo, me ajuda hoje. Aleluia. Me ajuda hoje, Espírito Santo, na minha caminhada. Meu irmão, nesse momento, se você puder trazer o Espírito Santo para perto de você, você vai ver que as coisas vão acontecer de uma maneira diferente do que tudo que você vivenciou até hoje. E eu não estou dizendo para você agora se martirizar. Não. Veja que a Bíblia diz, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Lembra de ontem à noite, quem estava na igreja, ouviu a programação, né, o culto em casa, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós somos fracos, olha, é Deus que se aperfeiçoa. Paulo, quando diz aqui dali, ele estava declarando muitas vezes, Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, eu não estou aguentando não. E Deus diz assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí eu venho como uma forma, muitas vezes a gente tem, sabe o quê? Uma lixa para nós, isso mesmo, uma lixa. Naquele momento, alguém está fazendo alguém sofrer, e a gente não entende que Deus está usando aquela pessoa para nos lapidar. Pastor, o que é isso? O senhor está dizendo que Deus está usando aquela pessoa para poder me lapidar, me polir? Sim, tem pessoas que são levantadas na terra para nos provar, para ver o que é que sai da nossa boca, para ver o que é que a gente vai fazer. E nisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Talvez você não consiga nem orar mais, nem tem palavras. E aí é onde o Espírito Santo vem e dizendo para você, olha, estou contigo. Cristo, quando foi assunto aos céus, ele enviou o Consolador para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pare de dizer que Deus te abandonou, pare de dizer que Deus não está no controle, porque eu digo para você, Deus não perde o controle. Deus está no controle de tudo, dessa situação que o Brasil está passando, que o mundo está passando. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero dizer para você, essa palavra aqui, eu vou terminar aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6 até o 13. Nós vamos mastigar esse texto aqui. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz. Quem é maior, trevas ou luz? A luz. As trevas só existem por ausência da luz. A mesma coisa que é o frio. Por que o frio acontece? Pela ausência de calor. E nisto eu quero dizer para você, ele mesmo brilhou em nosso coração para iluminar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar
que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós temos o Espírito Santo, essa morada de barro dentro de mim, dentro de você que crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz assim, olha, que quem crê no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, quem tem o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo entre os mortos, é o mesmo Espírito que vai vivificar os vossos corpos mortais. Então eu quero dizer para você que temos esse tesouro em vasos de barro, o Espírito Santo, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Talvez, quando eu digo talvez, é porque Deus está falando assim de uma maneira bem sutil. Pessoas que estão trabalhando em um certo local e naquele momento vem uma pressão, uma perseguição, e você diz, e agora? O que eu vou fazer? É a Bíblia que diz, somos pressionados, mas não desanimados. Não desanime. Cadê o teu? Se alegre. Pastor, eu vou me alegrar porque eu estou sendo perseguido. É a Bíblia. Somos pressionados, mas não desanimados. Não perca a sua alegria. Ficamos perplexos, mas não desesperados. E agora? Não. É Deus que vai fazer. Agora eu cheguei ao meu limite. Agora é Deus que vai realizar. Tem coisas que o homem faz e tem coisas que é Deus que faz. Tem coisas que é Deus que vai agir. Tem coisas que Deus está esperando você agir. Veja o que eu vou dizer para você. Perplexos, mas não desesperados. Você sabia que o diabo trabalha através de palavras que saem da sua boca? E que Deus também trabalha, os anjos de Deus trabalham através de palavras que saem da nossa boca? A quem você tem entregue a chave, o controle da sua vida? Se você começar a entender, somos perseguidos, mas não abandonados. Ei, está acontecendo tudo isso, mas somente com você. E temos o Consolador que está conosco até a consumação dos séculos. Eu não estou só, eu tenho Cristo Jesus. Abatidos, quem é que não fica abatido, amado? Numa situação que possa estar vivendo, numa morte, numa perca, algo que não está acontecendo, não se realizou, vem um abatimento natural, mas não destruídos. Ei, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se levante, erga, levante a cabeça, comece a crer naquele que é poderoso. E a Bíblia diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estávamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e também por isso falamos. Se você tem um espírito de fé, fale aquilo que você deseja viver nesta quarta-feira. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Não desanime, levante a cabeça, crê no poder de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? E vou repetir o que eu falei. Você está dizendo, Deus não me ouve, Deus não me vê. E Ele está dizendo, quem fez o ouvido não escuta? Quem fez o olho não vê? Receba nessa manhã uma visão de águia, que você possa alcançar todo o propósito de Deus na sua vida. Não desista, não baixe a cabeça. Levante e creia no Salvador, em nome de Jesus. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. Quinta-feira, hoje eu estou com a mente de meu Jesus, hoje eu tenho a mente de Cristo, hoje é quinta-feira, né? O mês é dezembro e Deus está fazendo algo novo nesse dia, na minha vida e na tua vida, quem crê, diga amém. 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 Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Irmã Célia, Mônica Lucena, Cineide, Ilse Ciro, Gabriele, Iara, Antônia Sobral, Rúbia, Jocélia, Lenilda, Rosilene, José Marques, Nilda, Joel, Sandra Alves, Girlene, Fábio, Cícera Maria, Silene, Rayane, Joelma Guimarães, Adilza, Jane Sérgio, Erilson, Valéria Vila, Caetana Maria, Holanda, Bruna, Liliana Manuel, Edinho, Janaína Rafaela, Karen Vaz,
Claudiceia, Carla Gomes, José Torres, Genivalda, Edson Roberto, Ayana e Wallace. Amém. Tu falaste de Mônica aí. Mônica Lucena. Fala, Mônica Lucena, um abraço. Mônica está lá no Hospital de Restauração, transplantada, curada, sarada em nome de Jesus. E a todos que estão nos ouvindo, né, pelo link da rádio, né, pela sintonia 54.1. Está aqui as pessoas que interagiram conosco pelo 99819-5656, que é o WhatsApp da rádio. Fernanda, obrigado por nos abençoar toda manhã. Fernanda do Petrópolis, Deus abençoe também. Aninha Petrópolis, eu recebo essa mensagem, amém. Maria André e Josenaldo, né? Josenaldo, casal abençoado, Deus abençoe. Cida lá de Taquara, na escuta. Eusina Florencio. Oi? Elziane Florencio, que Deus te abençoe. E Maria de Lourdes, da cidade de Jardim. E todos, amados, aonde essa programação está chegando, lá na Paraíba, lá em Santa Rosa, que é na Paraíba, João Pessoa, está chegando em São Paulo, tem tanto lugar, amados. Se você soubesse e você pudesse tornar um semeador, um provedor, uma semente pode nos ajudar a levar essa palavra para mais longe, para a glória de Deus. E se você deseja isso, guarde seu coração, o Pix da igreja, 24-862-422-1000 contra 34. Isso é para quem tem um coração levado para o reino de Deus. Que Deus possa te abençoar. Amanhã vai ser uma sexta-feira, e essa sexta-feira será o dia que Deus fez. Eu já antecipo bênçãos sem medidas chegando na minha vida, na tua vida. E você, creia, não desanime. Deus está contigo. Amém? Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos os ouvintes, em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Paz.